Fala, meus queridos, tudo jóia com vocês? Hoje nós estamos passando aqui para deixar algumas informações importantes justamente para você aí que está querendo melhorar alguma coisa na mama, mais especificamente cirurgias de redução mamária ou eventualmente até mastopexias e mastopexias com implante. Essas recomendações valem sim bastante. Então nós vamos falar sobre os 5 principais erros que você não pode cometer se você for fazer uma cirurgia de mama redutora ou mastopexia com implante. Certo? Então, se liga aí antes da gente começar, curta, compartilhe, já deixa a sua dúvida sobre o tema ou qualquer outro que você gostaria de saber em relação à cirurgia plástica. Vamos embora! Queridinhos, 5 principais erros que você não pode cometer se for fazer uma cirurgia da mama. Primeiro, fumar. É fundamental você tomar este cuidado em relação ao tabagismo. Muitos pacientes às vezes até esquecem de falar isso para o cirurgião. É verdade, acontece pra caramba. Às vezes a gente tem que ficar perguntando ativamente, tem paciente que esconde. E olha, gente, o tabagismo ele afeta diretamente a circulação sanguínea da pele. Não só no processo de envelhecimento, mas aumenta muito complicações, infecções, abertura de ponto, piora a qualidade da cicatriz. Então olha só, primeira coisa, se você está pensando em fazer uma cirurgia mamária, e também vale para cirurgia de contorno corporal, parar de fumar imediatamente, tá bom? E se você estiver fumando, precisa falar para o seu cirurgião, porque ele precisa sim saber. Então esse é o principal cuidado fundamental se você for fazer uma cirurgia de redução mamária ou mesmo mastopexia. Precisa tomar cuidado em relação ao tabagismo. Fator número 2, com relação ao peso. Gente, se você estiver muito acima do peso, seja mamoplastia redutora ou mesmo mastopexia com implante, o resultado, além de ser limitado, também vai aumentar um pouco complicações. Também infecção, né, ou outras complicações menores. Mas olha só, o principal problema é basicamente em relação ao próprio resultado em si. Tá? Se você oscila muito o peso, dificilmente aquela mama vai manter uma certa estabilidade em relação ao resultado, ou vai piorar muito a flacidez, ou de fato o volume mamário vai piorar também. Por mais que se faça redução, do ponto de vista estético, a gente perde muito a qualidade se o paciente oscila muito peso, está muito acima do peso, além dos fatores que nós conversamos em relação à segurança do procedimento, certo? Então, vamos relembrar tabagismo e a questão do peso. Ah, doutor, quanto peso? Olha só, gente, o ideal é que você esteja no mínimo com MC abaixo de 28 para ter um resultado esteticamente mais interessante. Idealmente 25 ou abaixo, mas pelo menos abaixo de 28, porque senão a cirurgia vai poder oferecer muito pouco para você, certo? Terceiro cuidado muito importante em relação à atividade física, que vai estar muito ligado a questões do próprio peso em si. Então, se você não pratica nada de atividade física, não se cuida, certamente vai ter uma dificuldade maior em manter aquele resultado, certo? Quarto ponto, o fato da escolha do cirurgião. Isso é o tipo de coisa que eu até já falei muito para vocês no começo, se vocês forem pegar meus materiais mais antigos. Hoje, honestamente, eu acho o seguinte: quem me assiste já é grandinho o suficiente para poder entender a importância de escolher um bom profissional. Não falo nem especificamente em relação a CRM, códigos, titulação, enfim. Isso é o mínimo, tá? O ideal, na minha concepção, é vocês buscarem um cirurgião que faça muito de determinado procedimento, que de certa forma faça só cirurgia mamária, ou só cirurgia de contorno corporal, ou só cirurgia da mama e contorno corporal. O cirurgião plástico que faz de absolutamente tudo, não que seja ruim, mas ele acaba tendo menos tempo para se dedicar àquelas cirurgias e suas variações, e de certa forma, com o passar do tempo, o cirurgião que se dedica mais, ele consegue, digamos, ter um pouco mais de recurso, digamos assim, recurso técnico, estrutura, equipe um pouco mais treinada, então ajuda pra caramba, tá? Então pensa nisso, busque profissionais que de certa forma estão mais ligados a esta cirurgia no dia a dia, seja mama redutora, mastopexia, certo?
que falam disso com muita regularidade nas redes, que vocês percebem ou sentem muita segurança quando esse profissional vai ali passar as informações para vocês. Isso, na minha concepção, é mais importante, óbvio, o básico, titulação, tá registrado nos conselhos, isso é o mínimo do mínimo, mas, como eu disse, eu acho que o mais importante é até essas questões que eu comentei com vocês. Último fator, não providenciar os exames essenciais. É óbvio, cada cirurgia a gente vai ter um grupo de exames, digamos, fundamentais para a realização do procedimento. O mínimo é hemograma, coagulograma, glicemia, para a gente ver questões de diabetes, enfim, risco cirúrgico cardiológico, uma avaliação com cardiologista é fundamental, um ultrassom das mamas, justamente para a gente ver nódulos ou qualquer outra situação que precise de uma certa avaliação antes da cirurgia, e um raio-x de tórax. Esse é o mínimo, certo? Que vocês devem fazer antes da cirurgia. Lembrando que, se você tem alguma alteraçãozinha nesses exames, eventualmente há necessidade de exames complementares para que você faça a cirurgia na melhor situação possível. Certo, meus queridos? Então nós falamos aqui dos principais cuidados, 5 principais cuidados que você deve ter antes da sua cirurgia da mama. Deixa aqui abaixo se você tem alguma dúvida sobre esse tema, gostaria de saber mais alguma coisa, e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!